Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez no Compartilhando Jesus. Eu estava com saudade de vocês e também do nosso estúdio aqui no cantinho, onde Deus preparou, onde nós leva Jesus até sua casa. Nós estamos já no fim do ano e eu quero estar trazendo o meu testemunho, aonde você vai parar, pensar, refletir, ver o que Deus fez na minha vida e você fazer algo diferente para o ano que vem, para Deus fazer também na sua vida. Creia nisso. Bom, gente, eu sou baiana, como vocês já perceberam pelo sotaque. Eu sou da cidade de Conceição do Coité. Nós somos em 6 irmãos e meus pais são evangélicos, né? E eu nasci em berço evangélico. Os meus pais verdadeiros, eles se separaram quando eu tinha 10 anos. Então, quando chegou na faixa dos 12 anos, eu fui tentada de um abuso. Um professor tentou me estrupar e aí minha mãe viu a necessidade que a gente precisava morar com os parentes, né? No caso, como se separaram, então eu não tinha como ficar sozinha com meus irmãos. Voltei a morar com a minha mãe. Então, aí foi quando eu fiz 15 anos, eu andava muito revoltada. Por quê? Porque eu achava que a vida não tinha mais sentido. Então, eu já me desviei, quando eu fui ver, eu já estava desviada, estava afastada dos caminhos do Senhor, me afastei de Deus, eu era muito vaidosa, eu gostava de dançar, de el-chan, aquelas coisas de trio na época. Eu gostava de sair atrás do trio, dançando. Eu queria chamar a atenção de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu queria preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim com essas coisas do mundo, sabe? Dançando. Eu queria ser dançarina. Eu queria, sabe, estar na folia. Eu gostava da folia. Mas quando a folia passava no mundo lá fora, aí veio o Espírito de Deus e batia na porta. O que você está fazendo? Se afastando de mim, da minha presença, o que você está fazendo? E meus pais sempre falavam, você tem que voltar. Mas eu era muito revoltada, eu tentava me matar, eu era muito revoltada porque meu irmão me batia, eu era muito revoltada porque tinha acontecido um divórcio, meu pai se separou, eu não queria isso, porque todo filho quer ver os pais juntos, né? Então, ajuntou tudo, então eu achei que a vida não tinha mais sentido. E também viver com Deus também não tinha mais sentido, porque se Deus não mudou, se Deus não livrou, se Deus não fez algo na vida da minha família, não tinha por que eu estar na presença dele. Quando eu fiz 15 anos, Deus usou um vaso para falar assim, que ia me mandar para longe. E que lá eu ia conhecer o meu preparado, que no caso é o meu esposo, né? E ali Deus ia ter uma obra na minha vida, um encontro com Deus de verdade e que Deus ia mudar a minha vida. Eu vim para São Paulo, eu vim com 16 anos para São Paulo, 16 para 17 anos para São Paulo. Minha mãe não queria deixar, mas eu vim para São Paulo. Quando eu chego aqui, eu tinha um irmão que já morava aqui em São Paulo. E aí eu passei muita dificuldade, muita prova, mas aquela prova que eu passei era porque Deus estava me lapidando. Deus queria ter um encontro comigo, só que para Ele ter um encontro comigo, Ele precisava me curar por dentro, me tratar por dentro, trabalhar por dentro. Porque quando eu vim cheia de bagagem. Quando eu vim cheia de mania, cheia de revolta. Todo mundo era igual, todo mundo que me fez mal. Se um me fez mal, eu achava que todos iam me fazer mal. Eu não confiava em ninguém. Então, aonde eu fui passando as lutas, as provas, aonde Deus foi me ensinando. E chegou uma época que eu fiquei desempregada. Eu não tinha, eu passava muita dificuldade, eu não tinha como me alimentar direito. Mas eu não falava para meus pais, não falava para minha mãe. E aí um dia eu fui morar com uma amiga e mesmo assim ela falou assim, olha, eu vou te ajudar, você mora comigo, mas assim, a gente vai viver com o que tem. Então a gente pagava aluguel, mas o dinheiro que a gente trabalhava, o bico que a gente trabalhava, só dava para pagar o aluguel. Mas a comida não tinha. Aí eu ia parar no lixão do Ceasa,
na lata do lixo, catar aquela frutinha, sabe? Aquela fruta que muitas vezes você tem na mesa e muitas vezes você murmura, muitas vezes você questiona, muitas vezes você, em vez de dar graça a Deus, você começa a murmurar, achar que 2 frutinhas é pouco para você. Fui parar na lata do lixo. Meia maçã podre, meia maçã boa. A boa nós comia. Fui buscar repolho, comer muito repolho, fui comer muita abóbora, tudo catando no lixo. E nisso eu era tão orgulhosa, tão autoritária, tão ruim, tão amarga, que eu não queria descer do salto. Tão vaidosa que eu não queria descer do salto. Eu ia catar lixo, mas eu ia toda pomposa. Eu botava um saltão, queria mostrar que eu podia, que eu era tal. Mas chegou uma hora que, quando eu estava dentro da lata do lixo, eu ouvi a voz do Senhor falar assim: do que adianta você estar toda linda por fora e por dentro você está oca? Você está por dentro podre, arrogante com as pessoas, machuca as pessoas, desfaz as pessoas, humilha as pessoas por causa de um que te fez. Do que adianta você estar desse jeito? Ali me fez pensar, eu voltava para casa e me fazia pensar, me fazia refletir, me fazia pensar. E o meu irmão, que me ajudava muito, ele foi assassinado. Mataram ele, confundiram ele com outra pessoa e mataram ele. Aí que eu me vi numa situação sozinha mesmo, sem ninguém. E eu tentava me matar de várias formas, eu tentava me jogar na linha do trem, eu tentava me jogar da ponte, e Deus sempre falava: eu tenho um propósito. Porque eu achava que o único problema, a única solução que ia resolver toda essa bagagem que eu carregava, tudo isso, era tirando a minha vida, acabando com a minha vida. Mas não é. Não é. Não é, porque hoje eu entendo que era isso que o inimigo queria. Ele queria acabar com a minha vida, porque se ele acabasse com a minha vida, eu ia para o inferno. Mas aí o Senhor teve um encontro comigo. Aí um dia eu fui tomada, aceitei o Senhor Jesus de novo. Comecei a ir para a igreja, comecei a buscar ao Senhor, comecei a caminhar na presença dEle e tomei uma decisão. Em vez de entregar a minha vida, querer me matar, entregar ela assim de mão beijada, eu vou tomar uma decisão. Não tenho nada a perder, eu vou tomar uma decisão. Eu vou dar minha vida para o Senhor. É a última saída, é a única solução. Eu dando a minha vida para o Senhor, aí é a última tentativa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não vivo sem Ele. Hoje eu tenho o prazer de viver, porque eu tenho Ele. Você também pode. Pensa. Tá pensando que acabou por aí? Não. Quando meu irmão faleceu, eu estava sozinha, esperando em Deus um companheiro, um varão, e orando, buscando ao Senhor. Aí é onde Deus colocou o meu esposo. Você vai ver a foto de nós dois aí. Coloca aí, Yasmin. Então, gente, voltando, como você viu, meu esposo, a minha família linda e maravilhosa, Deus colocou este homem. Só que antes de Deus colocar este homem, Deus falou para este homem: olha, eu vou te dar uma mulher, só que ela tá cheia de problemas. Eu quero que você cuide dela. Eu quero que você ajude ela. Aí foi aonde nós casamos, nós temos os nossos filhos, e aí ele foi conversando, foi tendo a paciência, nós fomos sentando, conversando um com o outro, e se entendendo, e aonde nós chegamos hoje, aonde nós estamos hoje. Deus, Ele fez coisas tão lindas nas nossas vidas, que apareceu, a gente sofria com o ministério, ele era de uma igreja e eu era de outra igreja, de outro ministério. Mas só que nenhum dos dois estava feliz. Eu não estava feliz com o ministério que eu estava, nem ele estava feliz com o ministério que eu estava. E só que a gente precisava de uma direção de Deus, porque nós queríamos caminhar junto. Aí Deus preparou a Assembleia de Deus Avivamento Mundial, onde é o pastor presidente Daniel Cirilo. E quando eu vi aquele
aquele pastor, eu não dei nada por ele. Eu falei assim, aquele homem, não sei não, hein? Não sei não aquele homem. Porque eu olhei, porque na época ele era noivo, ele não era casado. Então eu tinha um trauma dentro de mim, que eu achava que pastor que não é casado, que não era casado, que não tinha uma família, ele não tinha nada disso para me ensinar. Então eu queria, e Deus falava para mim assim, olha, você vai ver, você vai participar do casamento deles. Foi onde isso aconteceu. Eu fui para esse ministério, mas o meu esposo, nós começamos da estaca zero, e Deus fez coisa linda. Passou que nós começamos a cuidar de igreja. Quando nós estávamos felizes cuidando de igreja, meu pastor casou, claro, hoje é o nosso amigo, não sou pastor. E quando nós estávamos cuidando de igreja, um certo dia nós estávamos comemorando, ia ser uma festividade, aí aconteceu um acidente comigo. Eu bati a cabeça no para-choque do carro, nessa parte da nuca. E ali naquele dia, eu comecei a dormir sem parar e perdi a memória. Aí, irmãos, eu perdi a memória, não lembrava de nada. Não lembrava nem quem eu era, não lembrava nem de que filha eu era, só lembrava que eu era crente. Que eu era crente, somente. Nem do meu esposo, nem do meu filho, nem de ninguém. E quando o meu esposo estava esperando, achando que era uma coisinha simples, uma pancadinha simples. Quando ele estava esperando a notícia, o médico falou assim, olha, vai para casa, toma aqui o seu cartãozinho, amanhã você volta, que a gente está subindo com a sua esposa para a UTI. Aí ele falou assim, como assim? Para a UTI? Como assim? Porque a sua esposa perdeu a memória e deu um distúrbio na mente dela. Então agora a gente tem que subir com ela e ficar com ela lá reservada. Ela não lembra de ninguém, nem da própria mãe dela, nem de você, de ninguém. Então a gente vai ter que acalmar ela, nós vamos ter que encher ela de aparelho, nós vamos ter que deixar ela reservada, porque ela corre risco ficar recebendo visita assim de pessoas que ela não conhece, porque vai mexer mais ainda com o seu psicológico. Então eu fiquei em observação. E eu tinha que ficar reservada, né? Aí eu comecei a receber visita. Eu conto todas essas coisas para vocês, não é questão de que eu lembro, é coisas que os nossos amigos contam para nós, o que passaram. E o meu esposo também, sempre em testemunho, ele conta o que ele passou, né? Em questão da perda da minha memória. Então, passando o tempo, aí eu comecei a receber visita dos nossos amigos, das nossas amigas, começava a visitar, só que quando elas me viam, elas choravam, porque eu não lembrava de ninguém. Não lembrava da minha infância, não lembrava nem do rosto do meu pai verdadeiro, do meu pai. Hoje eu tenho um padrasto maravilhoso, lindo, mas eu não lembrava. E aí meu esposo tinha que sempre levar foto, mostrava aliança. Olha, filha, nós somos casadas, seu nome não é Mara, seu nome é Sara, percebe que a nossa aliança é igual? Nós temos um filho. E eu falava, não. Ele falava que eu resistia muito, não queria, então ele teve que me conquistar de novo. Ele teve eu tive que me apaixonar. Ele me conquistou de novo e me apaixonei de novo depois que eu perdi a memória. Entendeu? Como eu sou chique? É mais ou menos assim, irmãos. É assim que Deus faz. Coisa linda. Então passou um tempo, chegou uma hora que não tinha melhora. Não tinha, só piora. Eu passei no psiquiatra, passei no psicólogo, era tratamento em cima de tratamento, passava no neuro e os médicos não entendiam. Então os médicos olhou para o meu esposo e falou assim, olha, não tem jeito, não tem cura para sua esposa, entendeu? A sua esposa, ela enlouqueceu, entendeu? Ela ficou louca de vez, entendeu? E agora só um milagre. Se ela voltar a memória, voltar ao que era antes, só um milagre, porque o estado que ela tá, ela
não tem como ela voltar ao normal, não tem como ela ser o que ela era antes. E aí o meu esposo saiu de lá muito triste e falou assim, que bom que o senhor falou que só Deus, porque como eu sirvo a Ele, então até aqui eu fiz o que eu pude fazer, mas agora eu vou deixar na mão de Deus que Ele vai fazer. E chegou uma madrugada, eu saía na rua, andando sem destino, com o cabelo lá em cima, pra você ter noção, irmãos, como estava meu estado, entendeu? Eu dormia fora, às vezes a gente estava dormindo, quando ele me procurava, o vizinho estava me chamando, estava chamando ele, ô evangelista Diácono Regis, sua esposa está na rua andando por aí, parecendo uma louca. Ele ia me buscar, para você ver o estado que ficou. Eu comia farinha, jogava a farinha na cara dos outros, eu pegava faca para matar quem chegasse perto, ficou transformada, outra pessoa, nem meu filho eu reconhecia. E aí uma madrugada meu esposo chorando, falando com Deus, falou assim, Deus, se eu tiver que passar, eu vou passar, mas eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor me deu uma esposa normal, não me deu uma esposa louca, doida. E eu creio que o Senhor é o Deus de milagre. Aí foi um dia que este pastor abençoado, o pastor Daniel Cirilo, a gente foi para a igreja, estava dirigindo o culto. E quando chegou lá no culto, meu esposo ele tinha que andar, só ele andava comigo. Como eu me apeguei a ele, então ninguém andava comigo, só ele me levava para os cantos, só ele cuidava de mim, ninguém mais, não podia, as irmãs podiam chegar, mas não chegava tão perto, porque eu rejeitava. E ele me levou para a igreja, quando ele me levou para a igreja, ele levou um CDzinho assim, que eu louvava na igreja, que a gente tomava conta. E aí o pastor Daniel Cirilo falou assim, Sarinha, você está bem? Só esse dia eu lembro. E aí eu falei, tô. E isso ficou marcado na minha vida. Isso é uma coisa que Deus não deixou apagar na minha memória. E aí ele falou assim, então filha, você tá bem? A igreja começou a ficar com dó. Meu esposo falava que a igreja toda ficava olhando. E aquela situação, e olhando para ele, as pessoas pensavam assim, coitado do Régio, coitado desse homem, coitado, que situação. Aí eu lembro claramente o meu pastor me chamando, então vem filha, essa imagem eu tenho até hoje, vem filha louvar. Aí meu esposo colocou o louvor e falou assim, filha, canta aquele hino que você sempre cantava. Os gemidos que palavrão não pode explicar, e o Pai eleva as minhas intercessões, quando dobro o meu joelho em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Quando eu comecei a louvar, ali Deus derramou uma glória, um poder, algo sobrenatural, algo sem explicação. Aquele dia ficou na história. A igreja começou a se levantar e começou aquela unção cair e as pessoas sendo tomadas. E aí eu só olhava para a igreja e louvava, e louvava, e louvava. E aquilo vinha de dentro para fora. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar.
te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Depois daquele dia, eu senti muita dor de cabeça e fui embora para casa. Pedi para o meu esposo me levar embora antes de acabar o culto. Dormi. No outro dia, quando eu acordei, eu comecei a lembrar do meu filho. E aí eu falei, manda buscar meu filho, porque eu tenho um filho. Comecei a lembrar do meu sofá vermelho, comecei a lembrar de alguns amigos. E aí foi lembrando, voltando a lembrar aos poucos. De tudo isso que passou, eu tinha tanto trauma do meu passado, tanto sofrimento do meu passado, que a perca da memória apagou um pouco. Eu não lembro a minha infância, como eu lembrava antes. Não lembro o rosto do meu pai, não lembro o rosto da minha, muitas vezes, de alguns parentes meus. Pelo fato, para mim trazer a memória, a lembrança, eu tenho que estar convivendo com eles. Também, eu sou normal hoje, viu, gente? Entendeu? Eu prego a palavra do Senhor, eu louvo o Senhor, eu faço compartilha, tenho 3 filhos, eu dirijo, eu sou normal, entendeu? Eu sou normal. Cuidamos de obra, de igreja, no interior. O que Deus fez é coisa tremenda, não tem explicação. Missionária, o que te fez você mudar a história da sua vida? Eu achava que todo mundo era o culpado. E todo mundo que me fizesse sofrer um pouquinho, porque nós estamos com pessoas e pessoas vão nos fazer sofrer, porque muitas vezes ela tem um defeito e aquele defeito é onde vai machucar nossas vidas. Então eu achava que todo mundo ia me fazer sofrer. Mas aí eu peguei tudo aquilo que eu sofri e eu falei, tem um culpado de tudo isso. Eu não posso viver assim. Eu não posso ser essa pessoa amargurada, amarga. Tem um culpado. O diabo. O inimigo. Ele é o culpado de tudo isso. Talvez eu estou falando com você que já foi abusada. Alguém te abusou. Alguém te estrupou. Alguém te feriu. Alguém te machucou. E você carrega isso para o teu futuro. Carrega isso como bagagem. Pra quê? Pra quê? Talvez você queria a sua família junto, sua família por perto. Talvez você queria o seu marido e ele te traiu, te deixou, te abandonou. Aí você quer um culpado. E aí você coloca a culpa e fica com aquele ódio no coração. Pra quê? Talvez você fale assim, eu estou em um ministério, eu estou em uma igreja, que o pastor não prega o que vive, que ele não é isso que ele prega, ele é um corrupto, ele é um ladrão, vou deixar de seguir a Deus, vou deixar de seguir a Cristo, porque como que pode Deus usar esse tipo de pessoa? Como que pode? E fechar a porta para Jesus entrar. Por quê? Para quê? Tudo isso tem um culpado. O culpado de tudo isso é o diabo. É o inimigo. Sabe por quê? Porque ele quer destruir a tua vida e a minha vida. Deus, ele é amor. Deus, ele quer trazer paz. Deus, ele quer trazer alegria. Deus, ele quer preencher o vazio da nossa alma. Deus, ele quer tudo que não presta. Sabe? Você
cheia de caquinho, cheia de ferida, cheia de aonde as pessoas chegam e falam, eu não quero ficar perto dessa menina, eu não quero ficar perto desse menino, eu quero jogar ele para fora, sai daqui, sai de perto de mim. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, vem para perto de mim, deixa que eu vou te fazer algo novo. Deixa que eu vou te mudar, transformar, te limpar, te sarar. Para de carregar bagagem do passado. Para de pegar as coisas ruins. Pega o que Deus tem para você. Isso é testemunho vivo. Isso é prova real, prova viva do que Deus é capaz de fazer. Não sou melhor do que você. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer te curar. Ele é o Deus do impossível. Leve compartilha para alguém. Alguém necessita, precisa assistir, precisa ver, precisa ouvir. O que você quer para o ano que vem? Essa vida medíocre? Essa vida morta? Essa vida desgraçada? Essa vida derrotada? Você vai se entregar? É isso que você quer para a sua vida? Ou você quer uma nova vida? Ou você quer uma mudança? Mas para querer uma nova vida, precisamos nascer de novo. E nascer de novo não é por si só. Nascer de novo é nascer com Cristo. Ele é a solução dos seus problemas. Jesus é a única solução dos nossos problemas. Compartilhe Jesus.